Boa tarde. Vamos tentar descobrir esta proposta do tema de hoje, trabalhador espírita, para que trabalhar? De uma forma em que a gente possa se encontrar dentro dessa proposta mesmo. Porque é muito comum a gente chegar em qualquer unidade religiosa, a gente de alguma forma ser convidado a fazer alguma coisa. Na casa espírita, isto é sempre um pouco mais comum, mais forte do que em outras religiões. Porque como o espiritismo, enquanto doutrina, ele não tem um corpo de sacerdócio, então todas as pessoas podem de alguma forma trabalhar, se comprometer com atividades, além das colocações filosóficas que ficam muito claras do dever de que cada um temos de levar para adiante aquilo que nós temos ganho, aprendido e vivenciado dentro de uma casa espírita. A proposta feita por Hélio agora há pouco deixa bem claro isso. No final, quando ele diz que isso é útil para todos, é útil para ele também, conforme ele colocou, de tal maneira que o ideal é transformar isto num ideal pessoal. Porque em algumas vezes a gente até que é bom de respostas e de explicações, orientações para os outros, e ficamos devendo para nós mesmos. Temos muito boas sugestões para quase todo mundo, mas raramente as introjetamos e as realizamos. Então nós vamos agora à tarde discutir um pouco isto, e eu gostaria de começar apresentando aqui uma música, e eu vou projetar a letra da música para que a gente acompanhe. Eu acredito que no tamanho da letra que vai ser projetada vai dar para todo mundo acompanhar, porque é uma letra que diz muito disso, do nosso trabalho, do nosso exercício enquanto espíritas, enquanto cristãos. Esse aí é o Carlinhos Conceição, que já esteve aqui conosco em vários cafés culturais, inclusive no mês de junho deste ano, ele estará novamente conosco. Como eu não tive tempo de colocar os dois arquivos dentro do PowerPoint, eu vou sair aqui rapidinho só para acionar a música e já volto para a gente ter o acompanhamento com a letra. Baixar o véu da ignorância, a dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos
o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, dando-nos a lira da boa vontade. E vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem. Não há quem não possa, é de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vem que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Ouva o seu coração, mãos na massa cristã. Que a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem. Não há quem não possa, é de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vem que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Ouva o seu coração, mãos na massa cristã. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Então, a letra dessa música, ela foi trazida exatamente porque ela significa muito dentro desse tema. Trabalho espírita, trabalhador espírita, por que trabalhar, por que servir? De alguma forma a gente sempre tem uma resposta, porque eu preciso agradecer a vida, porque eu preciso dizer a que eu vim à vida, eu preciso dizer a Deus que eu agradeço pela vida de alguma forma produzindo, e também dentro da expectativa que nós temos de criar uma vida que continua depois desta vida, com qualidade e com grandiosidade. Tudo isso responde. Mas como fazer? Muitas vezes a gente acha que só pode fazer se for aquele elemento totalmente superior. Na letra, no momento em que ele diz que nós não precisamos ser o médium do ano, basta que a gente seja pessoa do bem. Isso significa muito, porque muitas pessoas acham que ser trabalhador espírita necessariamente é ser médium. E quantos, a maioria posso dizer, não são médiuns no sentido mais aprofundado do termo, e nem por isso deixam de ser ou de possibilidades de serem grandes trabalhadores. Só para pontuar, Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, não era médium, ele usava a mediunidade dos outros. Através de outros médiuns ele perguntava e obtinha respostas. E apesar de não ser médium, ele foi a pessoa que melhor usou mediunidade. Então nós somos convidados na reflexão dessa letra a que não precisamos ser a última maravilha da natureza, mas nós podemos ser melhores no que nós somos. Nós podemos fazer melhor no que fazemos e naquilo em que nos metemos a fazer. E depois o Espiritismo ainda nos coloca, principalmente quando no Evangelho segundo o Espiritismo estuda as características dos seres humanos, principalmente dos seres humanos que querem ser tidos como pessoas de bem, pessoas em rumo à perfeição. Nós precisamos sim ter uma boa relação com a própria vida, com as pessoas, com a sociedade, com todo. Um dos pontos muito ricos da doutrina espírita é esse: não é uma doutrina sectarista, que acha que a gente só é espírita se estiver dentro de um centro espírita, ou que só tem um trabalho espírita se for um trabalho vinculado diretamente a uma casa espírita, ou a uma determinada unidade ou segmento de uma atividade espírita. Não é bem isso. E nós vamos buscar aqui, para a nossa reflexão, um pequeno trecho de um comentário de Allan Kardec, que ele fez à questão 918 do Livro dos Espíritos. O que nós precisamos, ou o que é a característica das pessoas que querem realmente serem boas, e principalmente em atividades?
têm que ser possuídas do sentimento de caridade e de amor ao próximo. E essas pessoas fazem o bem pelo bem. Essa daí é a chave do comentário de Allan Kardec. Porque muitas vezes a gente está querendo fazer o bem por 1000 motivos. Para ficar bem na fita, como se diz popularmente na gíria, para agradar alguém que nos é superior ou alguém a quem admiramos, para conquistar o reino dos céus amanhã, para impressionar de alguma forma alguém ou alguma coisa. A proposta de Allan Kardec neste item é fazer o bem pelo próprio bem. Esse é o melhor, é o maior de todos os bens. Porque enquanto a gente está fazendo algo porque alguém determinou, porque alguém mandou, porque alguém está nos cobrando, isso é obrigação. Toda obrigação, ela tem que ser bem cumprida em qualquer nível. Esteja você no nível escolar, no nível militar, no nível profissional, familiar, todos nós temos as nossas obrigações. E isso é obrigação. O que passa disso é você quando faz o bem, independente de qualquer posição que você esteja ou de que lhe estejam dirigindo. Então, quando Allan Kardec coloca, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça, é alguma coisa que aparentemente, quando se lê, é muito simples, mas que na prática foge muito da nossa realidade. Porque a gente defende, entre aspas, uma justiça que muitas vezes ela é mais vingativa e ela é mais algo que venha cheia de direitos e ausente de deveres. E não pode ninguém nesta vida viver plenamente consciente quando traz para si apenas direitos e quer fugir dos deveres. Um dia eu ouvi uma pessoa fazendo o seguinte comentário: uma pessoa que quer se drogar, ela deveria ter total liberdade para se drogar, desde que ela assumisse todos os deveres que viessem a partir daí. E é exatamente neste ponto onde há uma dissociação completa daquele, entre aspas, direito de fazer o que não deve. Porque se eu faço algo que me onera, se eu faço algo que onera quem quer que seja, a partir desse momento eu estou rompendo a linha do dever. E não adianta eu querer ter o direito se eu não tenho o dever. Dentro desse aspecto, é isso que Allan Kardec coloca. A pessoa, para fazer o bem, ela tem que estar um pouco acima desse limite direito versus deveres, sendo que apender pelos deveres. Eu faço o que eu devo fazer e mais outro tanto. E não eu faço apenas o que me mandam. Tem muitas pessoas que são muito bem mandadas, mas que se ninguém mandar, também ela fica inativa. Como que a não ter disposição própria, a não ter uma reflexão pessoal de até que ponto vai o seu envolvimento para fazer alguma coisa. Então, fazer o bem pelo bem é essencial. Vamos tirar aqui pelo Leão. Todo mundo que vem ao Leão sabe que aqui em cima nós temos o lar dos nossos idosos. São 40 idosos. Cada um com o seu problema, com a sua característica. Uns são exageradamente reclamões, outros são excessivamente quietos e calados, outros são mais relacionados, todo mundo que chega conversa, outros, se você vai falar, diz simplesmente que não quer conversa com ninguém. Então são mundos totalmente diferentes. São 40 idosos, são 40 mundos quase que conflitantes uns com os outros. Para completar, muitas vezes os seus familiares, que são poucos os que vêm aqui visitá-los, eles ainda favorecem o surgimento de outras demandas que dificultam no final todo esse relacionamento. Tem pessoas que fazem assim: eu me comprometo de vir uma vez por semana. Bom, se você se compromete a vir uma vez por semana, você é um voluntário. E a partir deste momento você assume um compromisso com quem? Sobretudo com você mesmo. E isso toma o nome de obrigação. Agora, se eu venho uma vez por semana por obrigação, mas venho outras vezes que não estão programadas e faço outros serviços, principalmente esse de relações humanas e de convivência com esses idosos, você aí já passou a fazer o bem pelo bem. Porque é muito tênue essa relação.
Muitas vezes a gente diz que eu não faço mais do que o meu horário me permite ou me obriga. Então você está sendo muito bem obrigado, literalmente, mas muito pouco no sentido de fazer o algo mais. E isto ainda está de uma maneira tão nociva em nós, enquanto sociedade, que quando alguma pessoa se coloca a fazer um pouco mais, a gente já começa a fazer bullying contra ela. Ah, você não precisa, você quer ser melhor do que os outros, você fica adulando, você está querendo algo mais. Parece que você querer ser melhor é uma coisa ruim. Há 3 anos, participando de um evento, eu bati numa questão que tem no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta por que muitas vezes o mal parece vencer o bem. E a resposta dos Espíritos é mais ou menos essa: porque o mal é insinuante. Se a gente traduz para o nosso nordestinês, o mal é atrevido, ele não fica quieto, enquanto que o bem é tímido, o bem fica recolhido. A gente quer fazer uma coisa boa, a gente diz, não vou fazer não, deixa para lá, eu não tenho nada a ver com isso. Se alguém faz alguma coisa ruim, se você puder tocar fogo, você toca. A gente tem uma mania terrível de omitir a nossa opinião quando ela é boa. Ah não, porque se eu for dizer isso vai dar problema e é melhor deixa eu ficar calado. Isso se chama omissão. E poderia ser um momento em que nós estaríamos fazendo o bem pelo bem. Mas como é difícil, mesmo em pequenas situações. Um dia desses, uma pessoa chegou para mim e falou assim: vai ter um curso, você vai? Eu disse, olha, eu não vou poder, porque eu tenho que ficar com as crianças, e a minha mulher vai para uma assembleia. E ela falou, assembleia do quê? Eu digo, eu acho que é uma assembleia lá dos professores, por conta desse negócio, tem greve, não tem greve. Ele disse, então ela vai para lá para defender, para colocar o presidente para fora. Eu disse, não, ela não vai fazer isso. Ele disse, mas por que? Você acha que está errado? Não, não é a questão de estar errado, nem está certo. Ela está indo para defender uma causa que ela acredita que é justa. Agora, juntar uma coisa com a outra, na cabeça dela não entra como justiça. Ah, mas porque ela é de qual partido? Eu disse, a questão dela não é de ser partido. A questão dela é que os assuntos não deveriam ser tratados assim. Você tem um assunto forte, trate-o. Não coloque outros no mesmo pacote, porque você pode tumultuar o contexto. A pessoa ficou incomodada com o meu comentário. Eu disse, o que você queria? Você queria que eu dissesse que ela deveria entrar no mesmo pacote? Ou ela deveria ter a lucidez de dizer, não, eu defendo essa questão, não estou defendendo o pacote. Eu estou defendendo um item. E vou ficar explícita num item. Eu não quero misturar minha opinião com todas as opiniões que aí existem, porque eu não concordo com todas. Aí a pessoa insiste, já sei, então é porque ela não é a favor. Não, eu estou falando para você, eu não sei se ela é a favor, nem se ela é contra. Eu sei que ela vai para a Assembleia por um único assunto, e esse assunto eu sei qual é a opinião dela, porque ela é muito íntegra para não misturar uma coisa com outra, porque uma coisa relativamente não tem a ver com a outra. A pessoa ficou relativamente aborrecida comigo. Sim, ficou aborrecida. Se eu tivesse ficado calado, ela não iria refletir nunca. Eu estaria me acovardando e estaria deixando de contribuir de uma forma positiva. Na vida a gente tem que aprender a contribuir de forma positiva, porque se fosse para dizer o mal é fácil. 2 pessoas dentro de um ônibus conversando. Olha, se eu pegar aquela pessoa da próxima vez eu vou dar uma mãozada. E o outro disse, você devia dar mesmo. Eu não tinha nada a ver com a história. Eu já perguntei assim, mas se a outra pessoa estiver armada, como fica? Aí um olhou para o outro e disse, a gente não pensou nisso. Eu digo, pois é, porque toda vez que a gente pensa num mal, tem que pensar que pode existir um mal maior por trás. A pessoa disse, você é crente? Eu digo, quer dizer que só crente pode dizer essas coisas? Não, mas o senhor é crente. Eu digo, isso não é relevante, ou é? O que é perigoso é você querer dar um tapa numa pessoa sem nem ao menos saber se essa pessoa está armada ou não. Isso é perigoso. Eu ser crente ou eu não ser crente não faz nenhuma diferença no contexto. Mas normalmente como é que a gente faz? A gente fica calado, retraído e fica até torcendo. Eu queria estar perto para ver como é que vai ser essa confusão.
porque na realidade não vai interessar para ninguém. Muitas vezes alguém está dizendo isso apenas porque não tinha o que dizer outra coisa. Muitas vezes eu já me peguei nesse tipo de situação, mas muitas vezes estou numa fila de banco e a fila está lenta e a pessoa diz: isso é uma esculhambação, não tem por que a gente ficar tanto tempo numa fila. Eu digo: é mesmo, é só ir na internet e fazer pela internet. Ah, mas eu não tenho internet. Ele disse: pois é, se você não tem internet, então o jeito que tem é ficar na fila, e garanto que se você continuar reclamando, não vai acelerar a fila, vai continuar do mesmo jeito. E não sei porque as pessoas perguntam: o senhor é crente? Eu digo: não, não sou. Mas por que a gente tem que ser crente ou espírita ou o que quer que seja para ter uma opinião? Porque eu não queria ficar com raiva. Para mim estava ruim também estar numa fila demorada, isso já era ruim o suficiente, e eu ainda tenho que ficar ouvindo alguém dizer que é péssimo estar numa fila e que isso é o fim do mundo. Mas não é o fim do mundo. Eu acho que essa pessoa nunca foi a São Paulo na vida, porque São Paulo tem fila até para você saber qual é a fila do quê. Então tem tanta fila que a gente nem está mais nem aí para a fila. É a questão da gente estar atento para fazer alguma coisa de boa, seja como for, porque em tudo na vida nós podemos ensinar alguma coisa, e quem pode ensinar pode igualmente aprender. A gente pode ensinar na hora que ora. Hoje eu estava almoçando no restaurante, eu, Lu e as 3 crianças. E todas as vezes que a gente vai almoçar, a gente faz uma prece. E aí já estávamos os 5, aí o próprio o Giorgio fala assim: papai, o senhor vai fazer a prece? E eu fiz a prece. Quando eu terminei de fazer a prece, o pessoal que estava na mesa de lá disse: oi Jacó, tudo bom? Eu disse: tudo bom. Olha, ir para o café cultural é muito legal, tal. Mas a pessoa falou talvez entusiasmada, porque primeiro viu ali uma família e depois viu, antes de tudo, a gente fazer uma prece. Aquilo contamina de forma positiva, porque a gente poderia dizer: não, na minha casa eu faço uma prece, mas quando eu estou num restaurante eu não faço. Sim, por quê? Eu acho que deveria ser até o contrário, porque no restaurante o ambiente é muito mais tumultuado, você precisa de muito mais serenidade do que em casa. Em casa você sabe como é que a comida foi feita, e no restaurante você sabe. Então, já que estamos falando ou pensando em termos de energia, de fluidos, é muito mais necessário que eu ore num restaurante do que em casa, porque no restaurante pode o cozinheiro ter feito com raiva, pode outra pessoa ter dito: essa porcaria, tomara que ninguém coma, pode ter jogado tantos fluidos ruins na sua comida, que você faz uma prece, pede proteção, tá bom. Então a gente pode ensinar como? Fazendo. Não precisa dar aula para ninguém. Eu faço. Como é que você, como espírita, faz quando está num ônibus cheio? Vai empurrando todo mundo? Muito bem, você acha que isso é um comportamento espírita? É? Bom, se não é, então vamos ter que pensar. Tem um videozinho do Rossandro Klinger que está rodando aí essa semana, todo mundo repostou isso, de que ele disse que ficava muito nervoso no trânsito com as pessoas que davam trancada nele. E ele vinha um dia com um companheiro e aconteceu algo no trânsito, e Rossandro ficou muito nervoso. E aí o colega disse para ele: você sabia, ou você já pensou que muita gente que fica nervosa no trânsito, elas estão assim porque estão com dor de barriga? A pessoa faz alguma coisa de apavorada, nervosa, vai que ela está com dor de barriga. Aí o Rossandro complementa: depois desse dia, todas as vezes que alguém passa e faz alguma coisa na minha frente, eu pergunto: quer papel? É uma forma de brincar, é uma forma de descontrair, mas ao mesmo tempo é uma forma de evitar que você fique nervoso e você leve aquilo às últimas consequências. Porque quantas vezes a gente fica nervoso com alguma coisa e quando chega em casa descarrega na primeira pessoa que aparecer? Então é muito melhor você levar na brincadeira, tirar de passagem e deixa para lá, porque na hora que você faz isso, você ensina outra pessoa a repensar todas as suas perturbações. Então todos nós podemos ensinar, todos, e ao mesmo tempo todos nós também podemos fazer com que as pessoas vejam. Quantas vezes a gente vê paisagens muito mais bonitas do que essa? Calma. Quantas vezes tem paisagens mais bonitas do que essa no nosso caminho?
não significa dizer que a gente veja. Por que a gente não vê? Por que quando a gente vem para cá, ou para casa, ou para o trabalho, ou para onde quer que seja, a gente não dá conta das paisagens que tem no caminho? De repente uma paisagem dessa está muito bem feita, muito bem montada, muito bem elaborada, trabalhada em estúdio. O melhor é que Deus faz isso todos os dias com as mais belas paisagens, nos mais infinitos cantos, e a gente não vê. O que a gente deveria fazer? A gente deveria ver e transmitir aos outros o que está vendo. Nossa, que mulher feia! Nossa, você viu aquilo? Que mal educação! Nossa, que grosseria! Nossa, que fila que não anda! Você poderia dizer muito bem diferente. Nossa, que bom, pelo menos aqui dá para a gente descansar, porque é uma correria tão grande que enquanto eu estou aqui na fila, pelo menos eu estou parado. Ah, mas alguém vai te chamar de louco. Sim, vai chamar de louco, mas vai entender que existe um outro tempo onde quer que você esteja. Ah, mas o trânsito não anda, mas olha que pôr do sol lindo que está acontecendo. Ontem à tarde, eu estava terminando um trabalho que eu tinha que mandar para uma pessoa lá no Rio Grande do Sul, e eu tinha que terminar aquilo de qualquer jeito, eu estava muito ocupado. E a minha menina de pequenininha, a Fernanda, chegou para mim e disse: papai, eu fiz um desenho para o senhor. Eu digo: tá bom, minha filha, daqui a pouco eu vejo. E eu não me dei conta que ela saiu frustrada. Ela foi lá para fora, daqui a pouco ela voltou. Mas eu fiz o desenho para lhe dar de presente. Eu digo: meu Deus, não é possível, eu estou muito mal educado com a minha filha. Eu digo: oh, meu amor, que coisa linda, que legal. E ela tinha feito um negócio tão bonito para uma menina de 3 anos. Ela pegou uma folha de papel, colou palitos de picolé e pintou os palitos. E aí quando ela me deu, eu perguntei: e o que é isso? Ela disse: é uma cerca. Eu digo: nossa, e o que tem na cerca? Ela me fez uma pergunta curiosa: do lado de lá ou do lado de cá? Uau! Eu perguntei só para mostrar interesse, mas ela já estava muito mais lá na frente. Aí eu perguntei: do lado de lá? Do lado de lá tem bicho, tem árvore. Eu digo: mas nem deu para colocar aqui no papel. É porque está lá bem longe. Mas na cabeça dela estava todo o cenário criado. E eu simplesmente já tinha descartado uma vez, e por pouco não descartei a segunda, porque eu estava apressado e ocupado. Mas parece que ela entendeu que eu parei meio que forçado. Depois que eu vi: tá, muito obrigado, eu vou guardar aqui. Ela saiu. Mas no meu 2 minutos ela disse: papai, eu quero que o senhor venha olhar aqui uma coisa. Eu digo: pronto, não vou terminar meu serviço. Eu disse: tá bom, você não podia me mostrar aqui? Ele disse: não, senhor. O senhor não queria saber se era para lá ou para cá da cerca? Eu digo: é, realmente. Pois vem aqui comigo. Aí eu fui, só Jesus sabe como eu fui, né? Mas eu fui. Quando cheguei lá fora, ela disse: olha a lua, papai. Eu digo: eu não acredito. Eu não acredito. Eu digo: mas que lua linda, meu amor. Pois é, ela está depois da cerca. Eu digo: uau, eu devia ter dado mais um papel para você colocar a lua. Ele disse: não, pai, essa daqui é mais bonita, tanto que o senhor veio ver. Ou seja, eu arranquei o senhor dos seus arrancados de cabelo lá no computador. Aí a gente senta, relaxa. Nossa, realmente não custava nada. Deixa o trabalho, eu vou mandar agora, manda daqui a meia hora, está resolvido do mesmo jeito. E a gente não se dá conta. Então eu posso fazer alguém ver, mas se eu não vejo, mesmo a criança pode me fazer vir ver as coisas da vida, a minha própria vida. Quantas vezes a gente não poderia fazer para os outros a mesma coisa? Não de uma maneira que chegue ao ponto de tirar o outro do sério, mas que tal às vezes a gente provocar uma conversa diferente, uma brincadeira, uma anedota que saiu e que a gente bolou de rir. Ah, mas se eu contar a pessoa não ri. Pois é, você ri da cara de quem não riu de você. Ah, mas não é a mesma coisa. De que é a mesma coisa, que o importante é você sair do assunto. Porque este final de semana a gente só falou do quê? Vamos falar sério. A gente só falou de Lava Jato,
e só falou das bombas que caíram na Síria. Pronto, parece que não aconteceu mais nada no mundo. Se é para lavar, vamos tomar banho, minha gente, já era uma boa. E se é para soltar bomba, vamos pelo menos jogar como se fosse uma bomba, tudo que a gente tem de ruim para o espaço, e vamos ficar só com as coisas boas. Ah, mas se a gente diz isso, as pessoas não entendem. Não entendem porque a gente não exemplifica. O trabalhador espírita, ele tem que ser essa pessoa, não que está dizendo, eu vou fazer isso porque eu sou espírita. Não, eu vou fazer porque é bom, como foi aquela parte que eu tirei do texto de Allan Kardec. Fazer o bem porque é bom, porque faz bem. Fazer o bem, simplesmente. E quando a gente faz o bem, não é fazer o bem para os outros, é fazer o bem, ponto. Porque quando você faz o bem, você não está fazendo o bem para ninguém, nem só para você. Você está fazendo o bem e isso se dissolve entre tudo e entre todos, inclusive você mesmo. Mas às vezes a gente tem muitas dificuldades, outras a gente aprende que a vida está aí à nossa disposição para que a gente a use, de alguma forma que a gente dividir a nossa própria vida. Mas como é que a gente tem dividido? A gente só divide separando. Eu só lhe dou se você fizer isso. Eu vou, mas... Então sempre tem uma reticência no meio da nossa história. Quando a verdadeira divisão é aquela que a gente divide, mas que não separa. Eu não posso dividir separando. Ah, mas um casamento é uma separação dos pais com os filhos. Não. O casamento é uma separação entre pais e filhos quando estes não se entendem. E se estes não se entendem, já estavam separados. O que cabe é a união, tanto que você está entrando numa relação para poder fazer uma nova união. Não preciso eu, para fazer uma nova união, ter necessariamente que romper com a minha outra união. Eu tenho que ter laços, e isso vale para tudo. No trabalho espírita, às vezes, dentro de algumas casas espíritas, lamentavelmente, isto é uma situação, como se coloca na gíria, de sinuca de bico. Se você errar, você perde. Se você acertar, cuidado, porque você pode morrer junto. Quando necessariamente o trabalho espírita deveria ser sempre solidário, sempre. Eu vou fazer isso, eu estou nesta atividade, e daí? Você pode fazer isto em outro lugar? Posso, por que não? Você poderia ajudar? Posso. Ah, mas alguém vai ficar com ciúme, vai ficar com inveja, vai ficar ofendido. Desde que eu faça bem e bem feito, esse alguém ou outro vai terminar se sensibilizando e percebendo que tudo que eu estou a fazer é mais uma forma de dividir sem separar. Nós estamos separados apenas circunstancialmente. Eu moro numa casa, você mora noutra casa. Eu faço uma atividade, você faz outro tipo. Mas isso é tudo circunstancial, porque no final é tudo como um time. Num time de futebol nós temos um goleiro, que é o único jogador que tem liberdade de pegar a bola com as mãos, desde que ele não saia da área. Veja que até isso, ele tem uma liberdade grande. Ele tem a pequena e a grande área para ficar com a bola nas mãos. Mas ele não pode sair da grande área e tocar a bola com as mãos, porque isso é uma falta grave. E nenhum outro que não seja o goleiro não pode tocar com a mão em lugar nenhum. Então existe regra para tudo. Mas ele com a mão, ele pode jogar a bola para um zagueiro, que um zagueiro eventualmente pode ir fazer um gol. Mas se ele ficar só fazendo o gol, vai ficar faltando alguém para fazer a defesa. E que, portanto, apesar de que ele fez um gol, a função dele é defender e não atacar. Tem outro que está no meio do campo para poder ficar recebendo a bola no meio do caminho e passando a bola para quem vai para frente. Tem o outro que é o artilheiro, que é o grande centroavante, que é quem vai fazer o gol. Sim, mas no momento de sufoco ele pode descer e vir ajudar na defesa. Isso é um time. É dessa forma que a gente divide sem separar. A gente divide por atribuições, por melhores resultados. A gente divide porque quer fazer alguma coisa, mas não necessariamente para separar. Não há separação em times. E é o que nós deveríamos ser enquanto nós somos espíritas. Afinal de contas, todos somos seres humanos. E como seres, nós precisamos dos seres.
Não há como a gente viver de uma forma totalmente isolada na vida, sem que isso repercuta de forma negativa na nossa própria vida. A gente perde referências, a gente perde apoio, a gente perde significação, a gente sai perdendo tantos valores quando a gente se isola excessivamente, que não se justifica. Uma pessoa doente, ou ela pede alguém que ajude, ou um enfermeiro, ou um médico, ou um farmacêutico, ou algum tipo de alguém que possa te dar alguma ajuda, e assim é a vida, porque nós precisamos uns dos outros. E quando eu me nego sistematicamente a ajudar os outros, amanhã isto vai acontecer. É porque Deus castiga. Deus não castiga. É porque os obsessores então vão lhe expulsar. Os obsessores também não vão fazer isso. É porque é uma questão energética. É uma questão, nós poderíamos dizer, magnética por excelência. Nós atraímos e nós repelimos aquilo, aqueles e aquelas situações que estão dentro do nosso padrão de sintonia. Se você sempre agride as pessoas, e um belo dia você acordou e disse: bom, a partir de hoje eu não vou agredir mais ninguém. A primeira pergunta que você deveria se fazer a si mesmo é: você está disposto a receber as agressões de volta agora? Porque elas vão acontecer naturalmente. Imagina, eu chego para alguém que me diz todo dia bom dia, eu digo bom dia a coisa nenhuma. Mas com você está tudo bem, não devo satisfação da minha vida para você. Imagina só. Aí a pessoa: você poderia me ajudar? Eu não sou burro de cangalha para ninguém. Então você não tem resposta boa para ninguém. Mas naquele dia você acordou achando que tinha superado tudo. Aí você se levanta, chega para a pessoa que sempre você deu patada de manhã cedo, e aí tenta dar um sorriso e fala assim: bom dia. A pessoa: nossa, está com febre. Só pode estar doente. O que foi que aconteceu com você? Nada, eu não posso lhe dar um bom dia. Poder pode, mas que é estranho é. Está vendo? A gente quer ser bom e não consegue. Não, você não quer ser bom. Por enquanto você está fingindo. Porque no primeiro debate você já deixou de ser bom. Não, é porque eu estou querendo ser bom e você, em vez de me ajudar, você me agride. Eu lhe agredi. Você deu bom dia e eu me espantei. Você nunca deu bom dia para ninguém, nem nunca respondeu bom dia para ninguém. Então essa é a nossa questão de vida. Se nós o tempo inteiro fomos grosseiros, fomos mal-educados, fomos agressivos, a partir de hoje agora você é outra pessoa. Muito bem, agora se prepare, porque você vai receber um troco. É porque alguém vai lhe fazer o troco de propósito? Não, é a reciprocidade do clima que você criou. Você estabeleceu que esse era o padrão de vida. Até que as pessoas entendam que você mudou, vai levar um tempo. Vamos nos lembrar dos tempos da Bíblia. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo matava os cristãos, perseguia, e não tinha a menor piedade com ninguém. No dia que ele vai, aparece uma visão, que é Jesus, e Jesus vai e o admoesta para que ele vá seguir a orientação dele. Ele fica cego com aquela visão, procura Ananias, que ainda bem que era um homem bom e um homem de bem, que não questionou, porque Paulo era um homem assassino. E Ananias vai e o cura. Logo depois que ele está curado, ele procura Pedro, procura os outros apóstolos. E o que foi que os apóstolos fizeram com ele? Não, senhor. Você quer se infiltrar aqui para conhecer toda a nossa rede, e depois você vai vir com seus exércitos e vai matar a gente? Não, senhor. Ó, pessoal, cuidado com Paulo, viu? Cuidado, ele é perigoso. Agora imagina, Paulo estava totalmente convertido. Ele tinha sido convertido dia anterior. Quem era que ia acreditar que esse homem tinha mudado? O que acontece? Ele vai se isolando e vai para o deserto. E para não morrer de fome, tinha que ficar comendo gafanhotos, tudo que era bicho que aparecia ele comia, porque senão morria de fome. E aí, não sei se vocês lembram, quando Jesus recomendou aos seus discípulos
que não fossem ter com os gentios, tipo, não vão tentar doutrinar esse povo. Qual foi o povo que sobrou para Paulo? Os gentios. Aí lá vai Paulo lidar exatamente com aqueles que tinham sido dito que ninguém fosse. Por quê? Porque não sobrava mais nada para ele. Mas por que não sobrava mais nada para ele? Por conta do comportamento dele a vida inteira. Então a dificuldade que a gente tem de não ser bom ou de não viver de maneira harmoniosa é que no dia que a gente quiser a gente vai ter muito trabalho. E não é vingança, não é ira, não é perseguição, é a natureza. É aquela frase super comum: é o fruto do que nós plantamos. Então, ser um trabalhador espírita é ter consciência dessas posturas, desses posicionamentos, ter cuidado com a própria vida. Existe uma imagem que ela é muito divulgada na internet quando se quer referir ao mal de Alzheimer, porque o mal de Alzheimer ele é caracterizado por queimas de neurônios no cérebro, e esses neurônios vão sendo destruídos de uma maneira tal que a pessoa vai perdendo todas as suas relações, vamos colocar num termo bem comum, cerebrais. Chega ao ponto de você já não conhecer as pessoas, não saber o que quer fazer, já não identifica nada com nada. Essa imagem é exatamente essa. Se coloca uma árvore bem verde, com o cérebro ali bem cheinho, depois com o tempo aquilo vai amarelando e você vai perdendo células, até que chega num momento em que você já não tem mais massa encefálica suficientemente bem coordenada para que você tenha uma boa manifestação de vida. Eu aproveitei esta imagem para simbolizar a outra essência nossa da vida. Nós, enquanto espíritas, precisamos entender a função do trabalho. E eu poderia ter ido por esse caminho. O Livro dos Espíritos tem um capítulo que trata largamente sobre o trabalho. Mas eu preferi fazer essas reflexões mais soltas. Só que, para concluir com isso, nós temos que procurar fazer o que nos deve, antes que a gente perca oportunidades. Porque a gente já perdeu muitas e poderemos continuar perdendo se não tomarmos boas decisões. Na questão 917, Allan Kardec faz o seguinte comentário: a cura da sociedade, de uma certa forma, a cura do homem, agora que homem no grande sentido da palavra e não doença de corpo, ela pode ser longa, porque são numerosas as causas, mas não é impossível que a gente se cure espiritualmente. Contudo, essa cura só será obtida se o mal for atacado pela raiz, isto é, pela educação. Aí aqui ele faz uma pontuação: não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Então esta é uma função espírita, fazer homens de bem. E Allan Kardec coloca como se faz: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. E aqui ele traz a necessidade que a gente tem de refletir muito sobre tudo isso para chegar neste ponto. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, ou seja, as personalidades, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, do mesma maneira como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Então Allan Kardec trata de um assunto extremamente grande, valioso, sério, e ainda por cima ele termina de uma forma poética. Da mesma maneira que a gente pode aprumar uma árvore nova, a gente pode aprumar também os nossos caracteres morais. Nós já sabemos, de certa forma, como acionar a inteligência humana, mas é necessário que a gente junte a isso os acionamentos das mudanças morais. Isto não quer dizer siga tal religião, faça somente isso ou seja limitado àquilo.
a grande forma, o grande segredo que nós temos para vencer tudo isso, ainda é aprender a caminhar com Jesus. E caminhar com Jesus não é ter o Novo Testamento debaixo do braço, mas é entender, ou pelo menos procurar entender, todas as razões que fizeram o Espírito daquela envergadura vir à Terra, para deixar tantos exemplos como ele deixou, e a gente 2000 anos depois parece que ainda não entendeu. E na música do Carlinhos Conceição, que nós colocamos no começo, a frase para mim mais chave de todas é a frase final: a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa, e ela sendo nossa, não temos como transferi-la. A tarefa de quem é espírita é ser espírita, não é ser um agênere, nem é ser uma pessoa que anda se moldando apenas aos interesses dos momentos. A tarefa do espírita é ser espírita, e em tudo ter um comportamento ético, moral, equilibrado, para que depois a gente não seja apontado pela própria consciência de que eu deveria ter feito desse jeito e não daquele outro. Nada contra que a gente se arrependa, mas a gente não pode viver eternamente se arrependendo das mesmas falhas, dos mesmos erros. É preciso colocar mais moral na nossa vida, para que a gente diga de fato a Jesus de que nós estamos compreendendo a tarefa, ela é nossa, e nós vamos fazer, porque a obra é dele, foi ele quem trouxe para nós todo o roteiro, só falta para nós agora caminharmos com ele. Uma boa tarde para todos, um bom final de domingo e uma semana excelente, e que nós tenhamos bastante consciência de que trabalhador espírita para trabalhar de verdade todos os dias da vida.